Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos para mais uma live hoje. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Instagram entregar a nossa live de hoje. E hoje vamos falar um pouquinho com a Daiane Souza. Olá, gente. Olá. Sejam todos bem-vindos para mais esta live. Olá, Vânia. Acho que para Vânia é boa noite, né, Vânia? Prato todo dia, boa noite, sejam todos bem-vindos. Para quem aqui está aqui pela primeira vez, fala de onde vocês são, eu gosto de saber. A Daiane já entrou. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os traumas. Muitas vezes a gente, como eu sempre digo, né? Muitas vezes a gente tem algo na nossa vida que a gente nem imagina. E esses pequenos detalhes que às vezes não deixam a gente evoluir, não deixam a gente chegar onde a gente quer, não deixam a gente conquistar, porque a gente não procura olhar para isso, né? E a gente precisa olhar para os traumas, para as dores, para se curar, para conseguir viver uma vida mais tranquila, sem medos, receios, sem dores, sem aflições e sem medos. E então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a Daiane já fez uma live outro dia, e a Daiane explica isso, fala sobre isso de uma forma maravilhosa. Confesso que eu não tinha ainda conversado com alguém que se expresse, que fale, explica tudo direitinho como ela explicou. E eu amei o jeito como ela trabalha, como ela fala. E a gente vai então conversar um pouquinho, eu vou mandar um convite aqui para ela entrar comigo. Vou gravar do Instagram, às vezes judia da gente, né? Faz isso. Então, vai fazer outro. Eita. Olá, maravilhosa! Cadê Olá. você? Deixa eu ver aqui Vira com essa como? câmera. Aí. Pronto. Olá, E aí, Daiane. como é que você tá? Eu tô bem, você, maravilhosa, tudo bem? Bom, tô bem, graças a Deus. Coisa Que bom que boa. hoje a gente tá aqui bem. A Daiane tava de férias, né? A Daiane tava recarregando as energias para vir com tudo, Foi. né? E férias boas. Férias Aqui boas. agora é verão, tem esse solzinho. Aproveitamos bem. É, aqui a gente já tá saindo do verão, já estamos entrando na primavera. Sim. É, tá um friozinho, né? E graças a Deus, porque eu não gosto de frio, sabe? Ainda bem que a gente tá saindo Hoje desse. eu gosto. Você gosta do frio? Gosto do sol mais também, mas o friozinho também é bom. Ai, ai, ai. Daiane amada, então, Daiane te apresenta. Eu vi que tem de pessoas novas aqui que não, eu não vi, pelo menos, né? Hoje são a primeira vez que estão aqui conosco. Pronto. Eu sou Daiane Souza, sou terapeuta emocional, psicanalista, mas atuo com a metodologia TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. E sou educadora parental também, que eu trabalho com famílias, né? E mulheres empreendedoras sobrecarregadas. Ai, como tem, né, Daiane? Como tem, né, mulheres sobrecarregadas. Mulheres e mães, é. Sim, sim. A gente vê muito isso. Às vezes, as mulheres sofrem muito nessa questão, porque elas, às vezes, o que que elas pensam? Não fazem por ela, não cuidam delas para fazer para o outro e acabam exaustas, né? Exato, é. Acaba cuidando de todo mundo e o principal que é ela mesma deixa sempre para depois. Eu Sim. falo isso com propriedade porque eu já tive nesse lugar. E hoje, graças a Deus e a PRG, não estou mais. Consegui superar, né, meus bloqueios e traumas, como se falou inicialmente. Às vezes a gente não dá valor a isso, a gente não olha para isso, né? A gente foca tanto nas dores físicas para tratar, mas não olha para a raiz. O que que causou essa dor, né? A gente acaba não olhando. E isso é muito ruim. Sim.
Isso é o que nos atrapalha futuramente, né? Isso. Futuramente, E né? E às vezes, atrapalha em todas as áreas da vida, né, Sheila? Às vezes a gente exato. vê. Eu mesma atendo muitas, é que o meu público é mesmo mais profissionais mesmo, né? Terapeutas e empreendedoras. Então você vê a mulher com tanto curso, às vezes aquele monte de cursos e muita habilidade. Você vê mulheres de força, de garra, e não consegue evoluir, né? Não consegue chegar, almejar o seu sonho. A gente fala assim também de teto, né? Chega a um teto financeiro que ela paralisa, não consegue ultrapassar aquilo. E aí Sim, não sabe o que é. Aí onde vem os problemas, né? A sintomatização, às vezes a ansiedade, a procrastinação, o perfeccionismo, que vem tudo disso de traumatizações, né? Que vem tudo de lá de trás da infância. sim, sim, exatamente. E muitas vezes a gente já traz isso de dentro da barriga da nossa mãe, né? Muitas Lá vezes de já vem. dentro mesmo. Sim. E muitas vezes o que acontece, as pessoas não entendem isso, né, Dani? As pessoas não sabem quando a gente fala assim, a gente que hoje que já conhece mais essa parte, é mais essa parte que é tão delicada, né? A gente fala, né? Se cuide na gravidez, procura ter uma gravidez tranquila, né? Procura descansar, procura ficar bem contigo mesma. E elas não entendem que tudo ruim que elas passar, todo o mal-estar que elas tiver, eu digo mal-estar, mal entendidos, enfim, isso tudo, ela acaba levando tudo pro bebê, né? Sim, leva, exatamente. Um dos meus casos comigo também, né? Que a gente vem não só com os clientes, mas eu também, como eu falei, eu venho desse lugar. Então, eu tenho uma experiência justamente com isso, com uma situação que aconteceu na barriga da minha mãe, que ela tomou uma queda. E o que aconteceu? Ela ficou presa, né, em um buraco assim, e eu fiquei com a barriga toda roxa. Ela ficou com a barriga toda roxa, que eu estava dentro, né? Sim. Então, assim, ela me contou isso, mas eu achava que isso não tinha. O que que isso ia ver, né? Na minha vida, uma Uhum. queda da minha mãe. Nunca que eu dei importância para isso. Então, durante o meu processo de tratamento com a terapia, eu descobri que isso era a causa raiz da ansiedade que eu tinha desde pequena. Minha mãe me levava no médico, ela me levou em todos os médicos que você imaginar, desde pequenininha, neurologista, psiquiatra, psicanalista, tudo, psicanalista naquela época não, psicólogo, né? Hoje a gente vê mais falar da psicanálise, naquela época não. E o que acontecia? Nada. Todo mundo dizia que eu não tinha nada. Ah, tenha calma com ela, que é fase, entendeu? E a sociedade, ela me acompanhou a minha vida inteira. Eu era uma pessoa altamente ansiosa, nervosa, irritada, impaciente. E com o passar do tempo, isso foi o quê? Piorando. Porque a gente acha assim, ah, porque eu tô ficando mais velha, eu tô ficando chato, eu não aguento mais nada. Mas não é. É a quantidade de peso que a gente carrega já. Então, quando você é criança, você tem aqueles desafios ali da criança. Aí você vai Sim, crescendo, adolescente, aí vem escola, aí daqui a pouco, aí casa, né? Namora, casa, aí começa a ter os filhos. Cada fase da sua vida vai vindo mais cargas, né? Porque assim, tem a sua parte boa, tudo tem a parte boa, mas também tem as partes que pesam. sim, Então, essa ansiedade que vinha desde pequena, que eu nem percebia isso, eu já achava tão normal que eu achava que era normal a pessoa ser nervosa, que era de mim mesmo. Eu falava, vai ser de mim mesmo, eu que sou assim. E sim, quem quisesse. Então, quando eu descobri isso, aí qual é a relação, né? Toda vez que a situação estava fora do meu controle, eu ficava ansiosa. Então, foi ali onde, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, não tinha nada no meu controle. Eu estava simplesmente dependente dela. sim, Entendeu? E ali a situação toda. Então, quando ela saiu dali, aí juntou todas as emoções ali dentro. Medo, que a criança sente tudo, igual você falou.
Eu gosto sempre de falar aquela metáfora da mochila, né? Quando a gente, desde a barriga, a gente já ganha uma mochilinha que todos esses medos, essas traumatizações, esses eventos muito fortes, vai entrando para essa mochila. E não só as coisas ruins, as coisas boas também. Só que essas coisas ruins, ela entra como o quê? Como pedras. E as coisas boas? Como algodão. Então, as pedras, quando é uma coisa pequena, é uma pedrinha. Quando é uma coisa maior, é uma pedra maior. Então, à medida que você vai crescendo, essa mochila vai enchendo de pedras e de algodões. Só que os algodões estão tão leves que eles ficam embaixo. E as pedras começam a encobrir os algodões. Ou seja, as coisas ruins encobrem as coisas boas. Então, o que acontece aí? Você começa a não ver mais as coisas boas e focar só no ruim. Tudo que você foca, expande. Então, aí o que acontece? Você não enxerga mais nem o que você viveu de bom. Você só vai vendo as coisas ruins. Ah, mas essa vida é assim, é difícil. E aí começa a colocar na sua mente que é difícil, é difícil. E tudo que você fala, o seu corpo vai fazer o quê? Ele vai trabalhar para realizar. Aí Sim. você fala que é difícil, ele vai fazer ficar difícil mesmo. Então é muito importante tudo que a gente fala na nossa vida, porque o nosso cérebro, ele é o quê? Ele entende e quer realizar, entendeu? Uma Aí dorzinha, né? voltando na parte do meu caso, né? Eu trabalhei isso e descobri que aquele momento traumático trouxe ansiedade para minha vida inteira, entende? Até quando eu iniciei o processo, depois que eu finalizei, eu tive que fazer uma revisão, porque mesmo trabalhando tudo, porque eu não fui trabalhar isso, eu busquei a terapia por conta de um luto do meu pai. Quando meu pai faleceu, foi a gota d'água. Então, tudo que era ruim piorou Veio, 1000 vezes. veio Isso. com Foi tudo. aí que eu não aguentei mais. Aí lembra que a mochila enche tanto que você não suporta mais o peso. Aí é isso que hoje eu falo para todo mundo. Não espera a sua mochila encher. Não espera você cair para você precisar levantar. Busca logo, entende? Porque com ajuda é mais fácil. Então, hoje a gente vê muito, né, nos atendimentos, que as pessoas chegam para a gente já não aguentando mais. O Então, limite. quanto mais a gente fala, né, sobre isso, para que as pessoas entendam que um evento que marcou a sua vida lá na barriga, ele traz prejuízos para a Sim. sua vida adulta, né? Olha a ansiedade que me acompanhou. Imagine se eu tivesse descoberto isso antes e tratasse essa ansiedade, a minha vida ia ser muito mais tranquila, né? Porque eu sofria muito, porque a gente sofre. Sim. Quem às vezes age com irritabilidade, com impaciência, às vezes com agressividade, não é porque quer, é porque vem, entendeu? É uma coisa que é uma reação do seu corpo inconsciente. Sim. Então, depois que você age daquela forma, você se arrepende. Você pensa, por que que eu fiz isso? Entendeu? Então, toda vez que a gente faz isso, a gente tem que olhar, né? Por quê? E buscar ajuda para resolver, porque tem Exa- solução, né? exatamente. Sim. É olhar, a gente olhar o por que que eu sou assim, né? O porquê que eu não consigo sair disso, né? O porquê que eu estou agindo dessa maneira? E muitas vezes a gente o se comparar também, né? Eu digo ao se comparar, Sim, né? Se comparar, olhar, tá, mas por que que eu vivo essa mesma situação que a minha mãe vive, ou que o meu pai vive, ou que minha avó vive, né? Por que que eu tô vivendo essa mesma situação, né? As pessoas têm que olhar exato. para isso, né? Olhar para isso, porque Uhum. não é o certo, não é o correto, não é porque a tua mãe passou por isso, ou tua avó, teu avô, enfim, passaram que você também tem que passar. Não, não é assim, né? Pode ser bem diferente. Sim, exato. E os nossos pais, eles não tinham, né, Sheila? O que a gente tem hoje, que é a informação, as metodologias, né, que vêm, né, para te ajudar no autoconhecimento. Porque só de você conhecer, só de assistir uma live dessa, que você não está pagando nada, você já começa a entender. Aí você vai fazer o quê? Você vai começar a olhar seu comportamento.
Então, eu sempre falo assim, né, no meus atendimentos para meus clientes, porque é uma coisa que eu faço comigo também. Nunca vai ser sobre o outro, vai ser Sim, sempre sobre você. Então, verdade. se o incômodo foi em mim, eu que tenho que resolver. Sim, Quem se incomodou foi a outra pessoa que tem que resolver, né? sim, Porque a gente pensa, né? Por que que uma palavra pode incomodar a mim e não incomodar a Sheila? Tem algo aí, não tem? algo errado, não? Tem algo que não Pois. tá. Tem algo que precisa ajustar. Porque Sim, o bom de tudo é porque a gente não fica ali procurando culpado, a gente não fica julgando, a gente busca solução, que é o mais exato. importante. Porque se a gente for buscar culpado, a gente nem acha, porque a gente repete padrão. A Isso. gente repete os padrões dos nossos pais. Os nossos pais repetem o dos pais deles, né? E Sim, assim sucessivamente. Então, o sim, que que acontece? Se a gente for procurar culpado, a gente nem vai encontrar na realidade. Porque não existe. Cada um dá o seu melhor. Cada geração tenta melhorar a geração anterior. E essa questão que você falou é muito importante de ser igual aos pais. Isso a gente já tem inconsciente, né, Sheila? Você sabe disso. A gente age inconsciente. Só que quando chega alguém e te fala, olha, você pode ser diferente, aí você vai buscar como é que eu posso ser diferente? Porque essa lealdade, ela já vem de gerações. Até a sim, questão do teto financeiro. Você já viu sobre isso? sim. Pois Já é impressionante, né? É impressionante. impressionante como Sim, é. Se seu pai e sua mãe ganhava X, quando você começa a ganhar para ultrapassar isso, acontece de tudo na sua vida. Aí é um carro que quebra, é uma casa que tem um conserto, aí é um verdade. amigo que precisa de ajuda, é uma família que. E aí nunca você vai conseguir ultrapassar esse teto se você não quebrar esse padrão. Uhum. E isso aconteceu comigo também. Aconteceu comigo também. Com você também. Comigo também. Aconteceu. Pois. Eu vejo as histórias na revista, lá no Instagram, então você vê muita história real, muito legal, porque assim, você Sim, vê que as pessoas passaram por aquilo e superaram, e venceram e se curaram, né? sim, Então, por que eu não posso me curar também, né? sim. A comparação ela tem que ser para o bem. Quer dizer, a pessoa que se compara e acaba o quê? Procrastinando, porque não, não vou fazer porque fulano já fez, vai fazer melhor. E aí isso é tudo o quê? Raiz emocional. Sim. E não é por querer, é inconsciente. Consciente. É o inconsciente. Sabe que essa questão foi logo no começo, assim, foi há uns 2 anos atrás, acho que foi, na questão financeira. Eu disse para o Jefferson, né, eu disse assim, porque o Jefferson largou a vida dele de CLT e veio trabalhar no digital comigo, né? E aí eu, eu quis olhar para esse lado, porque eu disse sempre, não é possível, tem que ter algo errado aí. Não é possível tanto a minha parte quanto a parte da tua. Né? E a gente com esse conhecimento, então a gente também desperta mais rápido do que as pessoas que não têm muito conhecimento sobre isso, né? Verdade. E aí Uhum. eu fiz uma constelação daí com ele, né? E daí depois eu fiz uma constelação comigo. E o que que aconteceu? Eu tinha ainda algo lá que eu tinha que resolver com meu pai que eu não tinha resolvido. E Exato. ele com a mãe dele. E Pois. quando a gente não olha para esse lado, quando a gente não honra os pais, não respeita o que eles nos trouxeram, a nossa vida fica, é como se ficasse parado ali, a gente não consegue avançar. A gente não consegue ter prosperidade, né? A gente não consegue ter uma vida melhor do que a gente tem quando, em vez da gente admirar eles, respeitar o que eles nos trouxeram, a gente julga. E eu julgava muito meu pai. E o Everson julgava muito a mãe. Então a gente estava completamente, sabe? Dos Não dois lados. É. ah, Você me falou isso, eu lembrei agora de uma cliente que eu estava atendendo. Você vê a importância que tem, porque assim, tudo é bíblico, né? Honrar pai e mãe. É exatamente. muito importante. Eu estava atendendo uma cliente ontem até, e ela estava me falando, né, que eu sempre, quando eu atendo, eu gosto de ver as doenças físicas também, né?
porque eu estudo psicossomática e eu amo psicossomática. Então, aqui em casa ninguém fica doente. Qualquer doença eu vou olhar o que que aconteceu, aí vou buscar a raiz emocional primeiro. Aí se não teve nada, aí a gente vai dar um remedinho. A gente Mas quer tratar primeiro a gente todo busca mundo, uma... né? É quem chega aqui em casa também. Eu falo, ó, venha logo aqui para eu te explicar isso aqui, para não ficar tomando remédio à toa. Porque você toma medicação e não adianta. E ela estava me falando justamente isso. Eu estava até fazendo com ela uma mentoria individual, né, que eu faço, justamente essa, a gente chama de mentoria quebra-teto. Legal. E, e aí o que aconteceu? Ela me contando, ela me falando a história da mãe. Olha só, ela ela estava com esse impasse, querendo vencer uma meta e não conseguia. E ela me falou que, não, agora já mudei de casa e eu não quero mais nem falar com minha mãe. Aí eu, epa, faça isso não. Cuidado, me conte direitinho. E aí perguntei ela dos sintomas físicos. Ela não, ela estava com intolerância à lactose. Aí ela falou assim, eu nunca tive isso, vim ter. Eu falei, quando que você teve? Ela, foi Aí me falou mais ou menos a data, eu falei assim, foi quando você mudou da casa que ela morava com a mãe? Quando você mudou com sua mãe, da sua mãe, ela foi. Aí eu, então, a intolerância à lactose, ela vem pela psicossomática justamente dessa questão de conflitos internos com a mãe. E ela falou assim, nossa, mas foi isso mesmo, foi quando eu saí de lá, do nada veio essa intolerância, entendeu? E ela nunca imaginava isso. Quem que imaginava? Porque Sim, justamente é a questão materna. A gente fala, é assim, o leite, ele é tipo assim, você não está digerindo o leite materno. Então uhum. você está em conflito com a mãe. Então o que que acontece dentro de você? Você não consegue digerir o leite, porque o inconsciente, ele associa tudo, entendeu? Aí tudo que é relacionado a leite, leite vem de leitinho de mãe, de materno. Então ela não conseguia digerir nada de leite. Aí a Sim. gente está trabalhando isso agora. E ela vai se libertar. Porque eu já trabalhei outras pessoas que tinham intolerância, trabalho muito com adolescente e ficou bem curado. É Olha, impressionante. é impressionante mesmo, né? E não tô, a gente não quer desmerecer os outros colegas, enfim, né? Mas muitas vezes o que que acontece? Muitas vezes as pessoas vão em busca de médicos, né? Porque eu tô com tal Uhum. problema, mas não resolve, então eu vou procurar um outro médico que também não vai resolver, só amenizar o que a pessoa está sentindo, né? E vai para outro, e assim vai, né? E é algo, isso é muito verdade, é muito sério isso. O que que a gente tem que tratar, o que que a gente tem que olhar? A nossa saúde mental. Exato. E Tudo eu, por que começa que com a eu saúde olho muito mental. para isso, Sheila? Porque eu era uma pessoa que eu tinha um monte de coisa. Eu tinha gastrite, eu tinha esofagite, eu tinha rinite, eu tinha alergia à dipirona, que eu Nossa, nunca imaginei na minha vida que era uma raiz emocional, entendeu? Então, assim, depois que eu curei isso tudo em mim, eu não comecei a ser terapeuta porque eu quis ser terapeuta. Eu falo assim que eu fui escolhida para ser, porque eu fiz o processo terapêutico para me curar do luto. E eu me transformei em outra pessoa, entendeu? Uma pessoa totalmente diferente. Descobri até meu propósito, que eu tinha dentro de mim um vazio emocional que eu não sabia explicar. Porque assim, quando eu olho para mim, para trás, e que eu olhava antigamente, eu não tinha história ruim para contar. Igual eu atendo muitas pessoas que veio de abuso infantil, que veio de lares, de fome, de muita coisa ruim, que é ruim, né? Que traz ambiente inseguro. E eu nunca passei fome, nunca tive nada assim relacionado a nada. O meu único caso foi a superproteção e esse caso na barriga da minha mãe. A superproteção atrapalhou muito a minha vida, por quê? Justamente por conta dessas questões. Por eu ser uma criança que era muito irritada e nervosa e ninguém sabia por quê, porque vinha da barriga, minha sim. mãe me protegia muito, porque ela ficava com medo de alguém me maltratar, de me bater, né? Porque criança Sim. chorona,
Ganhava taca, né? É verdade. Antigamente, né? E hoje ainda tem muitos pais que batem ainda nos filhos e não é pouco. Tanto Sim, que quando eu trabalho com família, eu sempre chamo essa atenção. Não use o medo e a ameaça para educar, porque não educa, só traumatiza, entende? A gente usava isso antigamente porque a gente não tinha conhecimento, né? Eu usei isso com meu primeiro filho e eu sei que hoje eu tenho dois filhos, um com 15 e outro com 8, que são duas criações totalmente diferentes, entendeu? E sim, hoje, que bom que eles fizeram terapia, né? Mas quem não sabe da terapia? Porque muitas vezes a pessoa pensa só naquela terapia que fica anos e que não resolve, que você vai para lá só conversar. Aí acaba o quê? Não buscando ajuda, né? Não olhando para isso. sim, sim. E muitas vezes daí vem os traumas também, né, Daiane? Eu não falo não gosto, não falo dos outros, eu falo, tô falando de mim mesma, né? Essa questão dos pais, É, de, de bater, enfim. Eu fui uma criança que eu não apanhei. Eu apanhei uma vez do meu pai, que eu lembro assim. Levei um tapa da minha mãe uma vez. Só que o que que acontecia? O pai, ele era muito enérgico, assim, sabe? Super enérgico, né? Então, no caso, a minha irmã era bem novinha, mas eu só nele falar comigo, assim, me olhar, eu já tinha medo, sabe? Eu tinha uhum, medo. E então, o que que aconteceu? Quando eu comecei a frequentar a escola, enfim, e tal, o que que acontecia? A Sheila não participava de nada. A Sheila não falava, a Sheila não conversava, não me expressava. A Sheila era aquela cantinha quietinha lá no cantinho da sala. Por quê? Porque eu tinha no meu inconsciente, eu tinha que se eu falasse, eu podia ser xingada pela professora. Porque eu tinha isso. medo do meu pai, só no ele me olhar eu tinha medo, sabe? Então eu tinha medo de me expressar. E eu tive que, sabe? E eu, aos poucos, eu fui me soltando, assim, me desenvolvendo isso, trabalhando isso. Mas foi algo bem difícil, assim, que eu tive que Eu trabalhar em mim. imagino, porque pelo seu perfil é um perfil de personalidade que é do falar. É, Então, isso quando você tem um perfil do falar, eu também sofri isso. Também foi uma sua. Se eu contar caso aqui, a gente vai ficar a noite toda. E eu tinha justamente isso. Uma situação que aconteceu na minha infância, que foi justamente uma surra também, uma única surra que eu recebi do meu pai. E isso me bloqueou de uma maneira do mesmo forma que você falou. E isso faz com que você, aquela menina que era para falar, foi bloqueada. Então, aquela menina que queria se expressar não se calava. Então, imagine uma pessoa, uma criança se calar, um adolescente se calar, o quanto de coisa que ficou para trás que você não falou, coisas que ficou dentro de você, né? E até oportunidades na vida. Eu tinha, na época, eu tinha um sonho muito grande assim de fazer medicina. E eu não consegui passar no vestibular. Na hora que eu cheguei lá para fazer a prova, me deu um branco, sumiu tudo, e eu não consegui fazer a prova. E isso foi o quê? Justamente um bloqueio também da infância, que nesse bloqueio aconteceu o quê? Tudo que eu tinha que fazer importante, que eu tinha que passar, eu bloqueava. E era em tudo. E eu nunca sabia disso. Inclusive nessa prova eu não consegui passar. E aí eu nunca mais fiz o vestibular, porque eu não tinha mais coragem de fazer. Eu fui fazer outro curso, aí depois desviei totalmente. E hoje, né, foi aí que eu descobri depois na terapia, quando eu falei que eu não escolhi ser terapeuta, né, que eu fui escolhida, foi justamente porque hoje, Sheila, eu realizei o meu sonho, porque hoje eu sou doutora da alma. Então eu atendo e ajudo pessoas a se curarem, entende? E eu sei que hoje eu estou vivendo meu propósito, mas eu nunca culpo meu pai por nada, porque é aquilo que a gente falou. A gente não está aqui para procurar culpados, a gente está aqui para resolver. E tudo que aconteceu na minha vida precisou acontecer, né? Eu desviei de um caminho, mas casei, vim para morar em Portugal, fui para um caminho muito bom também,
Então, talvez se eu tivesse ido pelo caminho, poderia ser diferente. Mas eu não acredito em acasos. Eu acredito, assim, que Deus tem um propósito na nossa vida e a gente só tem que abrir os olhos quando Ele manda os anjos pra gente, porque às vezes a gente manda e a gente não enxerga. Aí manda o anjo embora. Então, se tem uma coisa para resolver, se tem algo que te incomoda, qualquer coisa, a pessoa tem que olhar. Porque o normal da gente é um corpo são, não é um corpo doente, né? Mesmo uma dor de cabeça. Às vezes a pessoa acha que é normal ter uma dor de cabeça todos os dias. Será que é Não, normal, Sheila? acho que não, né? Não é normal. Não. Não é normal. E, e assim, ó, quem é que está nos ouvindo, se já passou por alguma situação dessa, está passando, procura olhar para isso, procura ter uma orientação de uma terapeuta. E a Daiane é uma maravilhosa, ela tem um jeito muito. É impossível Obrigada. não entender sobre as tuas dores com a Daiane te explicando. Ela tem um jeito muito, muito bom, assim, de colocar Obrigada. isso, de explicar. É maravilhoso mesmo. E então procurem, sabe? É bom olhar para isso para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma vida feliz, uma vida sem medo, sem insegurança, sem será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Oi, eu Né? achei. Olha aí que linda a xícara dela, olha. A vida tem que ser leve. Exatamente. Não é fácil, né, Daiane? Não é fácil. Não é fácil. Não, é, a Mas gente conta aqui, aí a pessoa acha, mas é assim um conto de fadas, é tudo bonitinho. Não é. A gente precisa, eu costumo sempre falar, encarar o seu eu não é para fraco, é para forte. Mas se você quer fazer parte daqueles fortes, né, que vence na vida, que vence os padrões, você tem que vencer isso, né? Procurar ajuda, buscar autoconhecimento, de várias maneiras, né? Eu mesmo, hoje, eu indico, né, esse processo terapêutico que eu trabalho, que é a metodologia TRG, por quê? Porque é o que funcionou para mim, né? Já estudei várias outras coisas antes de ser terapeuta, TRG, eu sempre gostei da mente humana. Há 20 e poucos anos atrás, eu fiz até um curso de psicologia aqui em Portugal mesmo, que eu morava aqui antes. Depois que eu fiquei grávida e fui embora. Aí morei um tempo no Brasil e agora estou aqui novamente. Mas na época eu fiz um curso de psicologia e passei aqui em Portugal. E depois eu não cursei por conta que eu descobri que a gente não poderia trabalhar com famílias. E aí eu pensei, como que eu vou, né? Eu sempre pensei em minha família, assim, em primeiro lugar, né? Eu falei, não, como é que eu vou ter uma profissão que eu não possa atender minha família? Aí desisti, assim, do nada. E aí, pronto, fui viver a vida, fui fazer outras coisas. E aí foi quando, né, lá no Brasil, já quando aconteceu que meu pai, né, faleceu, e eu busquei várias outras metodologias, e eu não consegui vencer nem o luto. Então, por isso que eu indico essa, porque assim, é um método que eu conheço, é uma metodologia que você tem um protocolo, né, que você tem início, meio e fim, e você resolve, né? Então, o importante é o quê? É você ver que você não está bem, que você está com qualquer doença física, não é estar bem. O que eu atendo muito mesmo é pessoas que têm gastrite. E as pessoas já normalizam. Eu tomar aqui esqueci até o nome daquele remédio que todo mundo toma para gastrite. Esqueci o nome. Que eu nem tomava, eu gostava sempre de tomar chá, né? Na época eu tomava outros, mas sempre gostei de tomar chá. E o que que é uma coisa que causa a gastrite? É a raiva reprimida. A raiva, ela faz o quê? A raiva causa tanta coisa na vida da pessoa que você tem noção, mas quem está ouvindo não tem nem noção do quanto a raiva. Aí a pessoa fala, mas como que essa raiva vai atingir o estômago, né? E Sim, normalmente essa raiva ela vem no estômago de conflitos familiares. Porque o corpo é assim, ele vai salvando, ele grava no inconsciente, né? E depois salva no corpo, nos órgãos. Então, de acordo o problema que você tem, a emoção que você vive, você vai salvando ali. E a raiva é isso. A raiva faz o quê? Ela dispara
adrenalina no corpo, mais cortisol, e aí faz com que o estômago ele comece a produzir um ácido, o ácido, né? Onde vai reduzir a proteção da mucosa. Ou seja, é a mesma coisa de você ficar mastigando sem comer. O estômago vai ficar esperando descer e não desce nada, mas ele está produzindo, entendeu? Algo ali em excesso, entendeu? Então, Sim. o que que a raiva vai fazer aí? A raiva vai causar isso, vai ativar esse órgão e ele vai estar em funcionamento sem necessidade. Então, Exatamente. quando a gente fala para a pessoa controlar a raiva, aí quem está com raiva, né, fica irado, porque nem sempre você consegue controlar a raiva sozinho. Na Exatamente. maioria das vezes ela é inconsciente também e tem Sim. raiz. É muita coisa, né, É Sheila? É muito muito, assunto. é muito assunto mesmo, é muito detalhezinho, né? Que por isso que é bom a gente, claro que tudo que a gente coloca aqui as pessoas podem ir pegando um pouquinho, vão já se descobrindo, já vão, né? Ah, então é por Vai isso que ele é pesquisar. assim, né? Enfim, é bom olhar, é bom vocês procurarem, porque às vezes parece besteira, né? Que nem a gente está falando aqui da gastrite. Ah, capaz, não é nada disso, é besteira, não é, não. Não é. É que nem Né? tem uma amiga que ela diz, né? Que tem muitas pessoas que falam assim, que o motor do nosso corpo é o coração, né? E ela diz assim, não é só o coração, não. É o estômago também. É o estômago e o intestino É, também. Porque é, é onde vem, né? Que nem tu falou, é as gastrite, dores, intestino trancado, tudo leva, exatamente. né? É Então um é muito conjunto, né? importante. Ali o cérebro, ele ativa as emoções e as reações ativam os neurotransmissores que é distribuído no corpo. Então, Sim, junta, né? Cérebro, coração e estômago. Então, muitas vezes você começa a tratar só do estômago com a medicação, mas nunca vai resolver, porque o médico mesmo fala, gastrite não tem cura. Tem que controlar a alimentação e tomar a medicação. verdade. Aí eu chego aqui para você e falo, ó, já tem mais de 4 anos que eu não tenho uma azia. E aí? Entendeu? É Uhum. importante, Sheila, a gente deixar aqui que a gente sempre fala, tudo que é falado aqui por nós são baseados, né? Pelo menos tudo que eu falo, eu estou baseado em quê? Neurociência, ciência e na psicossomática, que é uma ciência que estuda justamente Essas, essa parte emocional, que lá diz que 99,9% de todas as doenças físicas que a gente tem no corpo vem de origem emocional. E quando a gente fala assim, origem emocional, mas essa origem emocional é porque não dói, é porque não existe? Não, não é não. Os sintomas, eles estão todos ali. Agora, a causa é a traumatização, é a marca, é aquilo que você viveu na infância, é aquele ambiente que você viveu ou que você vive. Como eu te falei, que eu atendo famílias. Imagine, eu atendo crianças que muitas vezes fazem xixi na cama até 8, 9, 10, 12. E a causa emocional. Inclusive, eu tenho aqui em casa também um exemplo, que é o meu filho. Meu filho fez xixi na cama até 7 anos, 7. E eu levei ele mesmo eu sabendo da psicossomática, mas antes de eu tratar, eu levo para fazer os exames. Fiz todos os exames, tudo aham, ok, né? Porque pode ser patológico, aham. não deu nada. O médico me falou, você vai ter que passar ele pela terapia. Eu falei, então é comigo mesmo, doutor. Eu falei, é. Aí já fiz, eu passei ele, eu já tinha feito com ele uma questão de medos do escuro, ele resolveu. E depois ele veio com esse caso do xixi. E era medos também. Só que não vem só disso, não vem só de medos, né? Vem de medo, de insegurança, de um ambiente onde tem muito conflito familiar, às vezes o pai que briga muito com a mãe, né? Às vezes aquelas brigas que um pai ou uma mãe ameaça de ir embora, né? Fala, eu vou embora. Então a criança ela fica em alerta, ela se sente ali. Ameaçada com Se medo.
é ameaçada, achando que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, ela não tem controle sobre o corpo dela. Então, o Sim, esfíncter, né, ele não se controla. E quando você dorme, o corpo relaxa. Então, se ela não tem controle nem durante o dia, como é que ela vai ter um controle à noite? é Então, aí verdade. o xixi vem. E Sim, isso causa muita coisa. sim, Muita coisa de, de, de prejuízos mesmo, de autoestima, a que é o que a vergonha, gente né? pega muito. Vergonha, Principalmente o que. filho homem, né? Exato. Mas a criança fica, né, se sentindo inferior, porque às vezes não pode sair para dormir na casa de um coleguinha, entendeu? E Uhum. muitas vezes a gente, por falta desse conhecimento, a gente acaba até piorando a situação. É brigando com a criança, ah, você já está grande, comparando se tiver um irmão que não faz mais, ah, mas seu irmão não faz mais, a idade do seu irmão é a sua. Se controla, para de beber água de noite, aí começa, isso faz o quê? Piorar. Piorar, Piora e muito. é verdade. Os detalhes, né? Olham para os detalhes, né? Olha para o que tem, porque olhar para o que está acontecendo, olhar de verdade, né? Não ficar passando a mão em cima, ah, isso vai melhorar, vai passar. Não, não vai melhorar, não passar se a gente não tratar, né? E também as pessoas também ainda têm um certo receio na questão de tu tratar, de tu consultar com uma terapeuta, com uma psicóloga, um psiquiatra. Ah, porque eles vão chamar eu de louco. Ah, porque vão assim. Gente, isso é uma crença que colocaram na nossa cabeça. É, Isso não é ser louco, demais. não. Louco é não procurar ajuda, né? Louco é não procurar Eu ajuda. mesmo tinha trauma de psiquiatra. É? Ai, vou me internar, não sei o quê, vão me dar remédio para dormir. Eu não ia, não. Eu não, quando eu fiquei ruim do luto, né? Que eu fiquei ruim mesmo, eu fiquei tomando medicação para dormir. Mas eu não fui nem no psiquiatra, não. Aí eu fui no neurologista, que é mais tranquilo. E muita gente tem, sabia? Quando fala assim, às vezes quando eu atendo, que eu percebo que tem a necessidade, eu encaminho. Aham, Eu falo, olha, precisa passar, porque tem casos que precisa medicar, né? Pelo menos até a gente finalizar o processo. Aí a pessoa já fica assim assustada, já cresce o olho, né? aham. Ai, tem certeza? Eu tenho que ir lá. Mas não é médico de doido? Eu falei, não, não é médico de doido. É um médico que vai fazer a análise dele e medicar, porque o terapeuta, ele não medica, ele não faz Aham. laudo, entendeu? A gente atende o quê? O que não tem, o que a gente entende, que é, igual eu entendo, que é raiz emocional e é da psicossomática. Se eu vejo que eu vou conseguir resolver, ok, mas se eu não vou resolver, eu vou enganar o paciente? Não vou, entendeu? Então a Sim, gente tem que abrir os olhos para isso. Cada profissional tem o seu dom. tem o seu Então, dom. cada profissional tem a sua função. Então, não tem que ter medo de ninguém. Se precisar Sim, de psiquiatra, psiquiatra. Se sim. for orientado pelo terapeuta, vai pelo terapeuta. Hoje, assim, hoje eu, como terapeuta, eu já indico assim, se é casos da pessoa que não tem aquele sintoma de transtorno, o terapeuta ele consegue resolver tranquilamente. Agora, se for casos que precisa ser medicado, o próprio terapeuta tem que indicar o cliente, né? Para que Sim, ele seja muito bem orientado. sim, sim. É bem isso. É verdade. Então é isso, né? Eu Até acho a que constelação mesmo. Tem casos que a constelação já é mais específica, né? Eu sim, nunca estudei sobre isso, mas tem algumas coisas que a gente vê que é mesmo de lá. Então, são coisas que uma metodologia não resolve, você, com esse conhecimento, você já vai encaminhar também, né? O sim, importante é o quê? É resolver. A gente só não tem, a gente só não tem receita para morte, mas enquanto tiver sintoma e a gente puder trabalhar a raiz e procurar a resolução, a gente está aí, está estudando para isso. é verdade. A constelação, ela é muito. Eu fiz a constelação, né? Constelação sistêmica. Ela é um mistério, assim, é incrível o que acontece ali, sabe? O que ela nos revela é fantástico, assim. Eu fiz a constelação fluvial, que é na água, né? A gente coloca os bonequinhos na água.
E Legal. o modo como os bonequinhos se movimentam na água e o que eles vão te dizendo é fantástico de ver, sabe? Assim, é incrível. Verdade. E quando eu fiz comigo, e depois eu fiz com o Efferson, assim, bom, na hora que eu coloquei o Efferson na água, o bonequinho Uhum. representando ele, né? Na hora ele virou de costas para a mãe dele. Eu disse pra ele, isso aqui tem um problema, você tem que honrar a tua mãe. E a mesma coisa aconteceu comigo, quando eu fui fazer a minha constelação, né? Fui me autoconstelar, no que eu me coloquei ele na água ali, eu não tinha jeito de olhar pro meu pai de jeito nenhum, sabe? E daí eu ali, Legal, muito legal. Eu já atendi alguns clientes que são consteladores, né? Mas eu aham, nunca participei. Mas eu acho bem interessante, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de saber, entende? De tudo, porque a gente, às vezes é uma coisa que a gente pode indicar e não sabe, né? sim, E uma coisa importante que você falou da mãe, é engraçado, porque a pessoa, essa questão do autocuidado, do emagrecimento. A pessoa acha, o que que tem a ver emagrecer com a mãe? A mãe, ela tem grande ligação com a sua parte de autocuidado. Porque assim, a gente é mais ou menos assim, né? 50% pai, 50% mãe. O pai, sua relação com o pai vai determinar a sua vida financeira. E sua relação com a mãe vai determinar a sua relação com você, com o autocuidado e com relacionamentos. Então, se você tem conflitos com sua mãe, você com certeza vai ter algum conflito de relacionamento, até entre amigo, entre família, e também não vai conseguir, vai ser muito difícil você conseguir manter uma rotina de uma dieta, por exemplo, de uma alimentação saudável, de um estilo de vida. Você vai ter dificuldade de ir para academia, vai ter uma dificuldade de emagrecer mesmo, entendeu? Você vai sempre ter aquela dependência. E é impressionante isso. E eu tenho, né, casos é, confirmados mesmo de pessoas que não conseguiam emagrecer e depois que resolveu com a mãe, conseguiu. E até um estilo de vida que era o sonho da pessoa, fazia se esforçar, mas não conseguia. E sim. nunca sabia que era a relação com a mãe. É É isso. impressionante. É por isso que a gente fala, né? Tratar nossas raízes, né? É olhar para as E nossas raízes. Às vezes as pessoas. Logo eu comecei. Hoje eu não faço mais atendimento por causa do meu trabalho com a revista, né? Mas antes, quando eu trabalhava ainda, fazia os meus atendimentos, eu falava muito nas raízes. Olhar para as raízes, botar as raízes. Daí um dia, né, o Efferson, meu esposo, disse assim: Sheila, as pessoas não sabem o que é raiz e tu não para de falar das raízes. E eu disse para ele: realmente, claro que as pessoas não sabem. Quem fez o curso foi eu, quem estudei fui eu. E eu falando das raízes, raízes. Aí eu comecei a explicar, né, para as pessoas entenderem. Quando a gente fala das nossas raízes, dos nossos pais, dos nossos avós, né, são os que vieram antes de nós, né? Essas são as nossas raízes. É isso que é importante mesmo. Você lembra que eu tinha contado do cliente que mandou uma mensagem para mim perguntando se a garrafa de raiz vinha pelo correio? Aí na hora eu ri, né? Mas depois eu fui parar e pensar, né? Que hoje, assim, hoje eu não consigo mais julgar nem criticar ninguém. Na hora eu dou aquela risada, né? Porque é automático. Mas depois eu vou parar e vou pensar, por que que uma pessoa me perguntou isso, né? Que eu coloquei um anúncio e no anúncio falava, né? Que tratava direto na raiz do seu problema emocional. E aí a pessoa entendeu, e que era online. Aí a pessoa entendeu que eu mandava uma garrafa de raiz e perguntou como era, o que que tinha lá dentro. Eu falei, eu vou pensar que eu sou naturalista, eu tô vendendo raiz agora. Aí eu expliquei ele direitinho, né? E ficou tudo certo. Mas é muito importante mesmo. Tratar nossas raízes emocionais, né? São a nossa infância, os nossos pais, nossas mães, nossos avós, né? São as nossas raízes, a nossa base, né? Tudo que vem de baixo são as raízes emocionais. É muito importante isso, viu, Sheila? oh, amada, mas eu acho que era isso, né, que nós tínhamos para passar para esse É povo isso, que está é. aqui com nós, que ficou aqui nos acompanhando e nos ouvindo. E, Daiane, gratidão por ter me aceitado, né, esse convite, né, porque a outra nossa live não ficou gravada, enfim, deu aquele problema. Sim, agora E vai eu disse, ficar. e agora vai ficar, em nome de Jesus. E eu disse, Daiane, temos que fazer outra live, porque aquela foi a nossa live e ficou maravilhoso, né? Eu gostei muito do jeito que como tu explica, enfim, como tu fala, enfim.
Eu acho muito importante, sabe, para Obrigada. que as pessoas, o jeito como tu explica, como tu fala, o teu carinho no falar, as pessoas se conectam e entendem melhor, né? E eu acho Sim, muito bom isso, porque muitas vezes as pessoas, porque eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, usam umas palavrinhas às vezes um pouco complicadas e o povo quer o mais fácil, né? Um eu entender gosto de falar melhor, muito, eu sou muito é, direta, gosto de explicar ao máximo para que a pessoa entenda bem, né? isso é muito E eu quero importante. agradecer o convite e dizer que foi muito bom o nosso bate-papo. Cada conversa é uma aprendizagem, né, que a gente tem mútuo. E muito Sim. obrigada pelo convite. E parabéns pelo trabalho da revista. Muito lindo mostrar as histórias reais de superação. É fantástico mesmo. Espalhar isso, né? Eu tenho muito isso assim como missão, desmistificar o cuidado com a saúde mental e mostrar que a vida pode e tem que ser leve, sem dores. Não é que é um conto de fadas, mas com a mente estruturada, a gente consegue viver uma vida leve e equilibrada. Daiane, só falando só mais uma questão aqui. Eu sou cristã desde os meus 10 anos de idade. E aí aconteceu duas vezes, agora faz uns 2 anos, uns 3 anos, aconteceu de eu ir num congresso que estava tendo na nossa igreja, e o esposo da pastora que estava preletando e tudo que estava, né, pregando lá, falando, enfim, que trouxe a palavra, ele veio atrás de mim, guria, no estacionamento. O Everton estava me ajudando a entrar no carro. E ele veio atrás de mim e disse assim: Eu tenho um recado de Deus para te dar. Ele falou isso. E eu disse: Sim, receba, pode falar. Daí ele disse assim: Tu vai curar, tu vai trazer a cura para muitas pessoas através disso aqui. E mostrou o Amém. celular, guria. Assim, eu me arrepiei de cabelo aos pés, assim, porque eu estava estudando já a terapia, eu já estava fazendo a terapia e eu estava fazendo já meus atendimentos online, eu só atendia online, né? Então, aquilo ali para mim, assim, foi fantástico, assim, sabe? E de É como maravilhoso. hoje eu estou no caminho certo, eu tô cumprindo o meu propósito, né? Que é trazer isso Sim, para outras pessoas, que é possível as pessoas se curarem através de outras pessoas, né? E sim. aí depois, sabe, aconteceu também num congresso que eu fui só de mulheres. Uma das mulheres que estavam lá veio assim, se ajoelhou, guria, na minha frente, assim, pegou nas minhas mãos, ela disse: Sheila, tu é muito iluminada. Onde tu passa vai ter luz, aonde tu passa as pessoas vão se curar, aonde tu passa as mulheres vão ter uma esperança de cura. Amém. É Sabe? fantástico, né? Não tem preço isso, né, Sheila? Não, não. E aí, É isso quando que a eu gente vi começou também. com esse trabalho na revista, né, de trazer essas histórias, de trazer essa oportunidade de ser uma pessoa melhor através de outras histórias, né, conhecer Verdade. profissionais que podem ajudar essas pessoas, né, é fantástico, assim, sabe? Então, eu acredito É que porque a ajuda, o salvar, ele vem não é só de você atuar com aquela profissão. Eu tenho meu esposo mesmo, eu falo com ele que a gente salva vidas, porque assim, ele aonde vai, ele fala. Eu já atendi mais de 5 pessoas que estavam já tentando mesmo, né, contra a própria vida. E ele foi responsável em trazer essas pessoas, em mostrar que existia uma solução, porque elas já estavam perdidas, já tinham tentado de muitas coisas e não conseguia e já tinha mesmo desistido, sim, ali. Quando me encontrou, através dele. Por isso que eu falo, a gente pode curar também pessoas, ajudar elas com a informação, sem julgamento. Se a gente vê uma pessoa esse mês aí no Brasil mesmo, é o setembro, né? sim, Que o setembro amarelo, aqui em casa é o mês mais importante do ano. É meu aniversário, é do marido e do filho de três, dos três. É festa, festa o mês todo. E ainda assim, setembro amarelo, antes eu ficava triste em pensar nesse tema. Hoje não. Hoje eu penso assim que hoje a gente tem a ferramenta e a gente, além da ferramenta para ajudar a curar, a gente tem a nossa voz para levar ao mundo. Então, assim, a gente tem que deixar isso assim hum, bem estampado.
Não Exatamente. precisa ser setembro, né? Que não é só setembro que tem que falar da saúde mental. Eu sempre falo isso. Ano passado eu fiz uma live no começo de outubro, já para trazer esse tema, né? Que seja setembro o ano inteiro. Não é só setembro, é o ano inteiro. Porque a pessoa tem que olhar o emocional. Olhou o emocional, cuidou, automaticamente aqueles traumas, aquilo tudo que tem em você vai sair. E você vai ficar livre das dores, e não só de dores. É como você falou, é um a evolução na vida intelectual, na vida financeira, nos relacionamentos, em todas as áreas. Você vai evoluir. Agora, se você não olhar para isso, infelizmente, assim, pode conseguir, é bem difícil, mas não vai ser vivendo, vai ser sobrevivendo, né? Sim, sobrevivendo não precisa, né? Pode ser bem mais fácil. Verdade, com certeza. Mas, Daiane, um beijo Então, um grande. beijo, parabéns pelo seu trabalho, Deus Obrigada, abençoe. obrigada. Obrigada, Deus A gente abençoe, te fala traga mais lá pelo muito, zap. Deus abençoe na tua vida, te traga muitos clientes, enfim. E quem está aqui nos ouvindo, enfim, que pode chamar a Daiane lá no Instagram dela, ou na. É meu aniversário, mas dá uma olhada no Instagram, porque tem lá um monte de coisa boa. Esse mês a gente vai ter o psicodesafio Procrastinação Não Me Vence Mais. É um desafio de 7 dias pelo WhatsApp. Eu vou estar Legal, postando lá essa semana. E muito bom. tem um e-book, né, que eu estou oferecendo. Quem estiver aqui na live pode ir lá no Instagram. E são 8 passos para uma vida mais leve, gratuito. Então, o importante aqui é o quê? A gente começar a se conhecer para que a Uhum. gente tenha realmente uma vida mais leve. O aniversário é teu, mas é elas que estão ganhando presente, né? É só presente. Tem live hoje, vai ter outra live na semana que vem. E Olha eu só, tô, esse mês está tendo bastante coisas coisa que a boa. gente está trazendo para ajudar, né? Para fazer com que a pessoa dê o primeiro passo, né? Mesmo gratuito. Liberei essa semana 5 avaliações. E assim a gente vai tentando fazer, né, a nossa parte. E aí, quem está de lá tem que fazer a sua, que é agarrar as oportunidades. Ver Exatamente. os anjos que Deus está mandando. Oh, verdade, Pedro, é isso mesmo. Sheila, um beijo, meu amor. Fica com Deus, viu? Foi muito bom falar contigo. É sempre bom falar contigo. Você é uma pessoa maravilhosa, iluminada. Obrigada, obrigada. Beijo. Beijo.